Hoje o Bola em Família vai contar a história de um recifense do bairro da Torre. Ele fugiu de casa aos 13 anos e foi para o Rio de Janeiro batalhar pela vida. Fez bicos como engraxate, garçom e motorneiro. É uma das figuras mais importantes do futebol pernambucano. A gente está falando de quem, Lenivaldo? Gentil Alves Cardoso, o popular Moço Preto, como era reconhecido na época, ou Velho Marinheiro, uma frase que ele gostava muito de se usasse quando se tratava dele. Ele, antes de começar no futebol, Gentil Cardoso, a gente está falando de Gentil Cardoso, ele foi da Marinha. Gentil Cardoso, aposentou-se como suboficial da Marinha de Guerra. Mas ele, curiosamente, ele serviu também ao mesmo tempo na aeronáutica, por uma razão. A aeronáutica levou muita gente da Marinha para um período de adaptação, porque quando o Brasil estava... A Marinha estava comprando seu primeiro porta-aviões. Então, foi muita gente para se exercitar, para conhecer todos os fundamentos da aviação, né? Serviu a aeronáutica também. Mas Gentil fez curso de educação física enquanto vivia lá na Marinha. Era um estudioso. Ele era um cara que lia muito. Ele era uma coisa muito interessante. Ele achava que ele era todo de frases históricas. Ele dizia que achava que na vida anterior ele tinha sido um cara muito mau, um daqueles tiranos, imperadores, que foi muito mal a humanidade. Que tanto na reencarnação ele voltou com dois grandes pesos, um ser preto, outro ser treinador de futebol, ele vivia pagando todos os pecados da primeira vida dele aqui na Terra. E gente era um estudioso. Agora, criava situações às vezes os jogadores nem sempre gostavam dele, porque ele fazia o diabo, todo para ganhar jogo, tudo. Ele inclusive dizia que dificilmente ele passava mais de um ano no clube, porque o clube não suportava. Isso tem muitos exemplos. Por exemplo, ele foi uma vez campeão do Vasco, e quando estava sendo festejado, carregado pelo braço, estava sendo pensado que o Vasco não aguentava mais ele. E teve o mérito de ser campeão pelos 3 clubes pernambucanos. Em 1955, pelo Sport, quando o Sport foi campeão do seu cinquentenário, depois, em 59, pelo Santa Cruz, e em 1960, pelo Náutico. Gentil Cardoso, ele gostava de frases curiosas, né? Gostava já seria o marqueteiro daquela época. Ele tem uma dessas situações, dessas frases, desse jeitão de Gentil, é quando ele foi contratado para comandar o Náutico, né? O Náutico foi o primeiro clube dele aqui em Pernambuco? Não, o primeiro dele foi o Náutico foi o terceiro. O primeiro dele foi o Sport em 1955, depois o Santa Cruz em 1959 e em seguida o Náutico em 1960. Nesse ínter ele dirigiu também a famosa seleção Cacareco. A seleção Cacareco a gente vai falar dela, mas aí quando a chegada dele no Náutico, como foi tem uma frase, né, que ele cita José do Patrocínio. Veja só, Marcelo, o Náutico tinha sido campeão pela última vez em 1954. 55 foi o Sport, 56 também o Sport bicampeão, 57 o Santa Cruz supercampeão, 58 o Sport, 59 o Santa Cruz, e o Náutico sofreu no campeonato, só 3 são campeões, era o que acontecia sempre naquela época, e o Náutico está desesperado. Então, essa relação do Náutico com o sofrimento é antiga, né? Por aí. E continua. Pois é. Então, em 1960,
o Náutico criou o Departamento Autônomo de Futebol, chamado o Josés. Significava o quê? O futebol era um departamento independente do clube em si, esse negócio todo. Era tinha 5 Josés, era José Porfírio de Haddad Moraes, José Lessa, que era um agrônomo, José Porfírio era o homem forte do Banorte, José Lessa, que era um agrônomo, José Carlos Dourado, que era advogado, José Cordeiro de Castro, chamado Coelho Coca, também advogado, e José Moraes, que era Zé do Queijo, que era um comerciante de queijo, produtos semelhantes. Então era o bloco dos Josés. E ainda tinha José Luiz, que era de Gato, que ajudava eles, embora não formasse oficialmente no grupo. Então, esse pessoal ficou, contratava, não dava satisfação à diretoria, porque eles tinham autonomia, tanto que era departamento autônomo de futebol. E em 1960, o Náutico andou numa situação meio incrível. Ganhou o primeiro turno, é bem verdade, mas terminou se desarrumando, foram 2 turnos, tanto que, incluindo Gentil Cardoso, o Náutico foi dirigido por 6 treinadores. Passaram a ver até questão de semana. O primeiro foi o uruguaio Ricardo Dias, ele ganhou o primeiro turno, mas adoeceu e terminou sendo afastado do Náutico de Guimarães. O Náutico aproveitou que teve um problema cardíaco para rescindir o contrato dele. E depois Ricardo Magalhães, era até sobrinho do governador Agamenon Magalhães. Alexandre Borges, que era da divisão de base, quebrou o galho. Ciro Diniz também, assistente técnico, quebrou o galho. E teve um que passou uma semana somente, Sávio Ferreira. O Náutico estava técnico, ia decidir o primeiro turno, e fui daí procurando um técnico agora todo para dar a impressão que o time não estava sem comando, para dar uma força aos jogadores. Aí trouxe Sávio Ferreira, que passou uma semana, foi campeão, o Náutico foi campeão do turno, na segunda-feira, no domingo, na segunda-feira ele estava dispensado, ou seja, veio só preencher a vaga naquilo. Então foi quando o Náutico resolveu contratar a Gentil Cardoso. A Gentil Cardoso já é muito conhecida, porque ele foi o primeiro negro a ser contratado pelo futebol do Náutico. O Náutico era um clube que tinha uma tradição, ele e outros, ainda tinha Palmeiras, tinha Coritiba, essa coisa toda, mas aqui era o Náutico que não tinha preta. Hilário de Barros Carvalho, que era o presidente, todo zelava por isso, continuava a explicar que no regulamento do Náutico, no estatuto, não tinha nada que falasse sobre isso, não, mas era uma tradição, e ele era obrigado a seguir o caminho do clube. Mas resolveram contratar a Gentil Cardoso, que era um técnico que estava sobrando naquela época no Rio de Janeiro, porque o Náutico, campeão do primeiro turno, eram 2 turnos, mas estava na iminência de perder o segundo turno, como acabou perdendo, e adeus título. Então resolveram trazer Gentil Cardoso. Foi uma surpresa geral quando eles anunciaram. Primeiro eles avisaram a Eládio, o Zé Porfírio, que era o chefe, que contratamos o Gentil Cardoso. Eládio teve aquele impacto, todo. Aí ele disse: não devia ter contratado, não, mas já que contratou, fazer o quê? E no dia da chegada de Gentil Cardoso, Eládio estava lá, de terno branco, que era muito usual deles, todo, fumando, às vezes, seu charuto, cigarro, estava lá no aeroporto, e Gentil foi aproveitado a ele. Gentil disse: presidente, o que é que há com o nosso time? Como se fosse já um íntimo de Eládio há muitos anos, todo, como se fosse um velho torcedor do Náutico. E passou, e ele, depois, no mesmo ano, poucas horas depois, na concentração, estava dando uma entrevista, estavam eu e Luiz Cavalcante, o célebre narrador esportivo, depois comentarista, estava fazendo uma entrevista com ele, gravando para a Rádio Clube, e ele disse:
José do Patrocínio foi um abolicionista, jornalista, negócio preto. Ele disse, José do Patrocínio dizia que Deus me deu essa pele para eu defender a minha raça. E eu digo, eu, Getúlio Cardoso, Deus me deu essa pele para eu orgulhar a minha raça. Ele era, sobretudo, vaidoso, né? Tinha uma verdadeira século de frases dele, todo, como a célebre. Você viu? Quem acompanhava dele, todo, ouvia isso constantemente. O camarada, principalmente o pessoal que estava saindo do juvenil para ser aproveitado no time principal. O cara dava um bombão, dizia, meu filho. Aí o cara assustado, todo, me diga uma coisa, a bola é feita de quê? Cara, de couro. E o couro vem de onde? Vem do boi, da vaca. E o que é que eles comem? Comem capim. Pronto. E grama não é capim? É. Então a bola, meu filho, gosta de correr pela grama, vem do boi, da vaca. Tem muito jogador hoje em dia que ainda não sabe que a bola tem que correr pelo campo, né? Continua dando bombão. Pois é, tá faltando gentil aí, né, pra dar. Mas Lenivaldo, pra gente, esse fato curioso da relação do Náutico com a restrição do Náutico com jogadores pretos, e o Gentil foi o primeiro preto, mas também tem um fato de um jogador, me lembra como é a história, que mandaram outra foto, né, como é que foi isso, que é um fato assim, realmente... Só para lembrar, antes de Gentil Náutico, no futebol, já havia um jogador negro no basquete, né, do Náutico, mas aí o basquete não tinha muito... esporte amador, embora fosse bem disputado na época, mas não repercutia muito não. A repercussão foi Gentil. Aconteceu, e as pessoas me contaram, com o Nino, o centroavante Nino, que era o cara que cabeceava esse negócio todo, e com o goleiro Lula. Lula era moreno, mas o cabelo dele era meio engarapinhado. O Nino, o doutor Fernando Fonseca, que era diretor de futebol, me contou essa história que ele do futebol. Ele e Alexandre Borges. Alexandre era um notável distribuidor de valores, trabalhava com a base dessa. Então, foi que fizeram a situação. Para Gentil Cardoso, para Elado de Barros Carvalho assinar o contrato para a inscrição de Nino, que era moreno, ele não era preto, ele era bem moreno, eles mudaram uma fotografia de uma pessoa alva, todo, branco, todo. E Gentil, se eu quero falar em Gentil, o Eládio, olhando uma vez agora todo no juvenil jogando para eliminar, aí ele pergunta a Fernando Fonseca, esse rapaz, você não acha que ele está meio... essas coisas muito escuro para estar jogando no Náutico? Ele disse, não, porque você assinou a inscrição dele, eu assinei dele, você mesmo assinou a inscrição dele. Mas ele é assim, ele disse, não, o problema é o seguinte, ele é filho do conselheiro aqui, que ele mora em Boa Viagem, ele fica todo dia todo jogando bola na praia, essa coisa toda, tem essa pele escura, mas você assinou o contrato dele, ele assinou. E Lula também, o Lula Monstrinho, o conhecido Moreira, depois foi para o Corinthians, ele passou pelo esporte, ele teve mudado por nem a fotografia, porque Lula tinha um capítulo tudo encaranteado para poder assinar, já viu jogando, começou a aparecer o pessoal mais moreno, essa coisa toda, e essa questão racial, segundo, né, o Gentil Cardoso teria atrapalhado, teria sido um obstáculo dele ter sido escolhido pela CBD, né, antiga, hoje que é a CBF, para ser treinador da seleção brasileira. Ele atribui a raça dele, a cor dele, o fato de nunca ter dirigido a seleção. Ele era frustrado por isso, ele não escondia esse sentimento de frustração. Ele inúmeras vezes, dando entrevistas para todos, ele só não era lembrado para dirigir a seleção brasileira, entendo, tanto os técnicos e tudo,
porque ele era negro. Senão, ele teve a chance de dirigir a seleção brasileira, foi no Sul-Americano de 1959, quando o Brasil foi representado pela seleção pernambucana. Não foi, digamos, a seleção A do Brasil, mas foi a seleção brasileira, a seleção pernambucana, com a camisa do Brasil, representando o nosso país num campeonato, uma disputa pelo Sul-Americano extra no Equador. E ele teve a satisfação, se considerou realizado em dirigir a seleção brasileira. E nesse campeonato teve uma coisa interessante. O Brasil estreou... Certamente essa participação da Cacareco, a seleção brasileira, vai ser um episódio especial só falando dela, mas o que é que tem de curioso? Não, o detalhe é que o time estava pronto para entrar em campo, para estrear contra o Paraguai no sábado à noite, venceu até por 3-2. De um momento para outro, começou com o jogador, aí colocou do Avariz uma bandeira do Brasil, uma bandeira pequena do Brasil. Pessoal, essas cores aqui não podem perder nem para o Náutico, nem para o Bangu, porque a camisa do Paraguai tem aquelas listas, que você olha no display e pensa que é o Náutico que está jogando, o Bangu. É bem parecida essa tudo. E o Náutico, o Bangu tem aquela temesa. Tudo isso dentro dessa maneira que ele tem de criar frase de coisa, tipo de time tá apertado, todo, meu filho, chuta pra cima, e quando estiver lá em cima, tu tá levando a perreio aqui. E essa história da Cacareco, né, tem um fato engraçado, interessante, quando o avião que transportava a delegação sobrevoava o Mato Grosso, e aí houve um susto, e aí Gentil Cardoso, mais uma vez, solta uma das suas frases aí que marcaram aí sua trajetória no futebol. A seleção Cacareco, como foi chamada a seleção pernambucana, ela foi daqui para o Rio de Janeiro, passou 3 dias se preparando, porque aqui não tinha voo direto para o Equador. Aí pegou um avião até Lima, capital do Peru, um avião que ia para o Japão, e veio para aquela Lima, e de lá pegou um avião para o Equador. Mas no roteiro inicial, quando a seleção é sobrevoando o Mato Grosso, o avião teve um problema e teve que voltar para o Brasil para resolver a situação. E depois passaram um dia e meio, lá do Rio de Janeiro, depois consertaram o mesmo avião, um avião da Panela do Brasil, que eu acompanhei, que não existe mais, e depois no aeroporto para pegar o avião, aí o Gentil dirigiu a Rubem Moreira, que era o presidente da Federação Pernambucana, o chefe da delegação, era um cara filho de rompantes também, e dirigiu, pediu para emitir para viajar num avião, até por conta dele, no avião, que ele estava impressionado com aquele princípio de aviação, aquelas histórias, foi logo mostrando. E não estava cambiando avião, não. Aí o Moreira disse: de jeito nenhum, se é para morrer numa queda de avião, morre todo mundo junto. Tem um fato curioso para a gente concluir aqui a Cacareco, que vai ser um episódio especial falando sobre ela, questão do hino nacional, né? A passagem dele pela Marinha, ele adquiriu alguns atos, né? Alguns costumes que são bem típicos da rotina militar. Ele falava muito, antes da Cacareco mesmo, na Cacareco, a necessidade de jogador, por exemplo, quando saísse, o Brasil jogava, não só a seleção, mas equipes equatorianas, contratadas para isso com os equatorianos, saber cantar músicas que representassem o país, principalmente as músicas pátrias. E
não era costume na seleção brasileira se cantar o hino nacional. Executava-se, ouvia-se o toque pela banda de música, mas ninguém cantava. E ele conseguiu levar para o acompanhamento de treinamento todo um maestro uma das bandas de música aqui da Marinha, que é Fuzileiro Naval, Escola de Aprendizes Marinheiros, Base Naval, para ensaiar com jogadores equatorianos, cantarem o hino nacional, para aprenderem e lá cantar também. E, na realidade, essa história, quando na estreia contra o Paraguai, o jogador foi uma novidade. Os jogadores do Brasil, cantando o hino nacional, o estádio fez o estádio total aplaudiu que era uma novidade, uma coisa bem interessante. Gentil Cardoso, ele foi torcedor e técnico do Bom Sucesso. Ele treinou todas as equipes importantes, grandes do Rio de Janeiro, à época, o América, o Bom Sucesso, o Bangu, Portuguesa Carioca, Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo e Fluminense. Além de Ponte Preta e Corinthians em São Paulo, Sport, Náutico e Santa Cruz em Pernambuco, Desportiva Vitória no Espírito Santo e Paysandu. Vai dar zebra? Ele... perfeitamente. Que história é essa? Olha aí que fato interessante. De onde surgiu o termo zebra na... É dirigido na direção do Bom Sucesso. É um dos times. A portuguesa. A portuguesa carioca. A portuguesa do Rio de Janeiro. E preparando o time, e a portuguesa ia jogar contra o Vasco, que é do time a portuguesa da colônia portuguesa, e o Vasco também da colônia portuguesa. E a Gentil já tinha dirigido todos aqueles times, foi assediado, e perguntaram essa coisa toda hora, este ano vai dar zebra. Que zebra, seu Gentil? Aí ele disse, olha, no jogo do bicho tem de 1 a 25. Tem avestruz, tem camelo, tem vaca, mas não tem zebra essa coisa toda. Então vai dar um bicho fora da roleta, essa coisa toda, da zebra. Aí ele criou-se e ainda hoje existe. Existe. Qualquer problema, você pode fazer uma coisa que não deu certo, independente de jogo, não deu zebra, essa coisa toda. Correndo essa coisa. Outra frase interessante de Gentil Cardoso, né, que quando ele comentava que só chamavam ele para quando o time estava no aperto, né? O que hoje a gente chama, entrou numa roubada. Então lá vai a frase dele: só me chamam para o enterro, ninguém me convida para comer bolo de noiva. Era possível, ele comentava muito, falava. Quando o time vai procurar Gentil Cardoso, todo mundo sabe que o time está mal, numa situação boa, ninguém convida essa coisa para festejar. Agora, sobre essa passagem dele para o Náutico, tem um aspecto muito interessante, né? O Náutico tinha sido campeão eram 2 turnos do campeonato, em 1960. O Náutico tinha sido campeão do primeiro turno, mas aí caiu muito de produção. Aí, no segundo turno, o Náutico mal, e o turno teve o Náutico contou com 6 treinadores, né? Gente que passou uma semana e poucos dias. E Gentil tinha 2 opções. O segundo turno estava perdido. Aí o Gentil ia jogar contra o Náutico, contra Santa Cruz. Terminando esse negócio todo. Se o Santa Cruz ganhasse do Náutico, ia disputar o melhor de 3 com o Náutico. Se o Santa Cruz perdesse, quem ia disputar a melhor de 3 era o Sport. Mas o Sport era um time superior ao Santa Cruz. Santa Cruz, fraco negócio. Aí começou a história, o Náutico vai enfrentar com o Santa Cruz, vai perder de propósito para o Santa Cruz, não vai entregar o jogo. E Gentil, o que é que fez? Gentil, até pressionado, esse negócio todo, ele deu uma entrevista. Eu vim para cá, não foi para fazer a vontade da imprensa, não. Eu vim aqui para ser campeão. Aí no jogo do Santa Cruz, que decidia o segundo turno, que seria o Náutico já fora do páreo, seria do Santa Cruz
do esporte, ele colocou o time de aspirante, o time reserva, para jogar. Ele, inclusive, treinou. Eu estava lá, os outros repórteres da época, e todo mundo entrevistando jogadores aspirantes, todo. Aí ele, olha, vocês vão dar barriga, barriga na expressão jornalista, dá uma verdade, um fora, todo. Mas foi o time, ele botou em campo o time de aspirante. O time de aspirante. Barriga seria hoje uma fake news, uma história que não. Para terminar a história, o Santa Cruz ganhou do Náutico por 2-1. O Náutico teve um gol contra da história. Bom, o Santa Cruz ganhou e foi decidir com o Náutico. E o Santa Cruz era inferior ao Náutico. O Náutico ganhou as duas partidas da melhor de Cruz. Uma de 1-0, outra de 2-1, chegou todo, e foi campeão. Aí era quando o entrevistado. Essa história, gente, o Náutico entregou o jogo. Não entreguei jogo, não. O time que jogou chegou todo. Eu experiência ao jogo da decisão do segundo turno. Eu não vim aqui para fazer a impressão, eu vim aqui para ser campeão. Gentil Cardoso começou a trajetória no futebol como jogador, defendeu o São Cristóvão, Palmeiras Atlético Clube da Quinta da Boa Vista, o Sírio e Libanês Atlético Clube da Tijuca, tudo no Rio. Em 1984, um fato interessante, ele era treinador do América e deixou o cargo por não ter concordado com a contratação de jogadores argentinos. Olha aí um fato interessante. Ele achava que não havia necessidade de trazer jogadores de fora, porque o Brasil tinha jogadores, o próprio América tinha jogadores suficientes. Mas teve uma época também que o Brasil de argentinos, tudo, e trouxe alguns, a América foi também, mas ele não aceitou. Essa história aí. Gentil Cardoso foi o primeiro técnico do jogador Mané Garrincha, o primeiro técnico profissional. E a contratação do Mané rendeu uma história muito curiosa. No dia que Mané realizou seu primeiro treino no clube, como foi? Conta-se que o Gentil não estava presente, porque o auxiliar dele, que ele, por motivo qualquer, não estava no treino. Só que chegou o Garrincha e deu um show de bola todo, e Nilton Santos, que era a grande vedete, uma entidade, era uma entidade no General Severiano. E depois chegou Gentil e apresentaram o Garrincha, tudo, e Garrincha, depois a gente vou contratar um aleijado, esse cara não, como é que pode jogar? Então, e Nilton Santos insistindo, olha, tem que contratar, porque é melhor jogar no nosso time do que ele jogar, não sei conta, a gente vai sofrer. Aí fizeram um treino extra uma espécie de teste para a Garrincha mostrar a sua habilidade a Gentil. E terminou e aqui concordando. Termos e frases de Gentil Cardoso. Quem se desloca recebe, quem pede tem preferência. Ele explicava isso, ele traduzia. Quem se desloca? Você está no meio de vários jogadores adversários, fica difícil para você ser meu pai, mas porque se saiu dali, aí você já tem condição de receber o passe. E quem se desloca recebe. Quem pede, se você pediu, é porque está em condição de fazer a jogada, tem preferência. Tem a lógica desse negócio todo. Outra frase muito interessante dele: o craque trata a bola de você, não de excelência. Mais uma: a vitória não existe explicações, a derrota não merece desculpas e o empate não significa superioridade. Ele era um filósofo do futebol. Ele lia muito, ele era muito criativo.
Agora, nem sempre ele se dava bem com os jogadores, porque os jogadores diziam que ele fazia umas exigências absurdas. Ele criou o time dele, tem o Sport, Santa Cruz, na seleção aqui, alguns times do Rio, era o oficial de dia. O oficial de dia era o jogador, o time estava concentrado, então o oficial de dia era o jogador, faltou carne, não importa, o oficial do dia tinha que resolver esse negócio tudo. Se com o Zé Maria, que foi capitão dele, do time dele, do Sport 1945, o volante Zé Maria, que veio do Pará, se com o Zé Maria ele fazia isso para se livrar da responsabilidade, deixar alguém para fazer as coisas tudo. Mas o oficial do dia tinha um quadro negro na sala, tudo, que o oficial do dia tem que escrever uma frase, por exemplo, precisamos ganhar. Só a raça resolve, esse tipo de coisa assim. E o cara, quando passava, estava lendo as frases de Gentil. E assim nós contamos a história de Gentil Cardoso, uma figura importante do futebol pernambucano, brasileiro, que lá atrás já sentiu a questão racial no futebol, foi um combatente, mas um cara estudioso, um cara que deixou um legado muito grande. Ele era uma pessoa muito acessível, assim, com a imprensa. Ele não tinha. Só se criasse problema com ele, mas ele tratava todo mundo bem, de torcedor, tudo. Depois dos jogos, principalmente quando ganhava, ele era assediado, ele aceitava tudo de bom grado. E para encerrar, em 1946, o Fluminense contratou Gentil, procurando fazer as pazes com o título carioca, que não conquistava desde 41, um jejum de 5 anos. Os dirigentes perguntaram ao técnico: Gentil, o que a gente precisa para ser campeão? E aí o que foi que ele disse? Me dê Ademir, o pernambucano Ademir Queixada, me dê Ademir, que eu dou o título a vocês. Eles, os dirigentes, se olharam essa coisa toda, mas vamos acreditar. Contrataram Ademir e Gentil foi campeão com o Vasco da Gama. Com o Fluminense, aliás. Isso em 1946, 4 anos depois, Queixada era campeão. Vice-campeão do mundo. E ele estava naquela tragédia do Maracanã. Mas apesar disso, foi através do fracasso, ele foi artilheiro do Mundial. E assim encerramos mais um Bola em Família. Foi bom demais.